de luz, fonte de consciência, fonte de transformação. Bom, compreendendo a liberdade interior. Obviamente vamos começar com o tema compreendendo, mas mais à frente você já vê como essa palavra ela já não vai fazer mais tanto sentido, não apenas como um entendimento. Eu não quero que você saia aqui da live de hoje, né, do vídeo de hoje, apenas como um entendimento, apenas como agora eu entendi o que eu preciso fazer. Não somente isso, mas que você tenha um caminho claro de como alcançar essa liberdade. Quais são as etapas, os processos, as fases que você precisa vencer, que você precisa compreender, melhor dizendo. Boa noite, Jéssica. Bom, para todos que estão chegando ou que possam chegar aqui pelo Instagram, no link do meu perfil tem o link para o canal, né, no YouTube, onde a experiência vai ser melhor. Lá tem um slide e você vai poder acompanhar né, algumas frases, algo que eu estou falando aqui, trazendo, e vai ficar muito mais, talvez, fácil de entender, né, de compreender. Compreendendo então a liberdade interior. Do que se trata essa liberdade? O que vamos ver na live de hoje é basicamente o seguinte: por que existe o sofrimento humano? Por que o ser humano sofre? Né? São alguns temas aí que a gente vai trabalhar no dia de hoje. Sofrimento é um despertador, um outro link aí que eu quero trazer. Como sair do automático, dos vieses e narrativas do condicionamento. Por que não encontramos a luz e por que não podemos encontrar a luz, né, melhor dizendo? Apenas abrir espaço para que ela nos alcance. Vamos entender por que isso acontece, por que é dessa forma. Por que no estado de busca estamos ainda nos apegando à ilusão, ou seja, por que o autoconhecimento não é buscar algo, mas sim nos desfazer de algo? Porque sua frequência atual está determinando o que você percebe. Por que muitas vezes não compreendemos aquilo que estamos ouvindo? Por que não faz sentido muitas vezes uma frequência de informação? E o quanto de clareza você tem é o que está refletindo aí no quanto você consegue soltar a necessidade de controle. E isso está ligado à nossa abundância, à sua paz, ou seja, você não está apegado, né, a controlar os fatos da sua vida, controlar os resultados. Existe um grande potencial de viver em abundância com o aqui e agora. Vamos aprofundar um pouco mais nisso para compreender o porquê isso acontece. Por que existe então o sofrimento e por que o ser humano sofre? Bom, aqui eu quero trazer uma explanação e vamos conversar durante essa live, né, durante esse aulão, sobre esses 4 aspectos que você está vendo aqui. A consciência inconsciente, inconsciência inconsciente, inconsciência consciente e a consciência consciente. Esses são 4 níveis, bem resumidos, bem amplos, que podemos classificar o ser humano, que podemos nos classificar, que podemos, de certo modo, definir em que estado estamos, em que percepção estamos alimentando. Qual dessas percepções está mais viva, né, mais presente em nossa realidade. E rapidamente eu quero trazer, né, uma explicação bem rápida do porquê a consciência inconsciente, né, e porquê inconsciência inconsciente. E esses são 4 níveis que fazem parte da jornada do ser humano, fazem parte da trajetória do ser humano até aqui. Né? Começando pela consciência inconsciente. Do que se trata consciência inconsciente? Todos nós já fomos consciência livres, consciência, de certo modo, mais desapegada, né, das narrativas, das crenças, daquilo que hoje nos prendem. E esse estágio, geralmente, ele é inconsciente. Na maioria das vezes, e quase sempre, será inconsciente. Porque esse é o estado onde somos muito criança, muito bebê. Você olha para um bebê e o bebê, ele é vida, né? Ele é uma vida, ele é algo puro. Ele é como se, muitas vezes a gente ouve, né? Ele é uma folha em branco. Ele é de certo modo, um projeto de Deus a se revelar. Então, um bebê, uma criança, quando muito jovem, ela é pura consciência. Quando a gente
talvez você também já pensou quando a gente olha para uma criança, olha para um bebê, e a gente pode até gerar esse tipo de pensamento. Nossa, o que ele está pensando agora, né? O que esse bebê está pensando? E a verdade é que os bebês, eles estão muito mais conectados a essa consciência livre de pensamento do que o próprio ser humano, do que a gente, quando estamos, de certo modo, né? Quando vamos ganhando aí o conhecimento, quando vamos nos identificando com conceitos, com narrativas, com a conversa interior da nossa mente. Então, bebês e crianças vivem em um estado de consciência muito mais plena. Não à toa, as crianças, elas vivem muito mais conectadas ao momento presente. Mas por que quando éramos criança não tínhamos esse entendimento? Por que quando éramos criança, de certo modo, não sabíamos disso? Por isso que está ali, consciência inconsciente. Éramos e já fomos consciência mais plena, no entanto, inconsciente. Ou seja, já fomos muito mais conectados ao momento presente. E isso significa que já fomos uma consciência mais livre. E a criança é isso. Você pode perceber uma criança com 5, 6 anos de idade, hoje cada vez mais cedo, né, as crianças estão já entrando num modo muito automático, disciplinado da sociedade e criando aí muita ansiedade, muito tempo psicológico, vivendo muito pelo futuro, né, já à espera de algo, sempre a alcançar algo, a ter algo novo e não mais vivendo o momento presente como ele é. O que acontece então é que as crianças, elas têm essa consciência muito mais plena, muito mais conectada ao momento presente, mas está no estágio de inconsciente. Por isso que o primeiro estágio nosso é consciência inconsciente. O próximo estágio, inconsciência inconsciente. E esse é o estágio onde a gente começa a se identificar com os padrões da sociedade, com as pessoas que já estão aqui, com os nossos pais, com todos que fizeram parte do nosso crescimento. A gente começa a nos identificar com o conteúdo, nos identificar com ideias, nos identificar com narrativas, com a cultura, com a forma qual os nossos pais nos veem, nós também passamos a nos ver. Nesse estágio, se tratando, né, do quanto a gente acaba, né, se alienando a uma ideia fixa sobre nós e sem perceber a gente acaba adotando essa ideia como nossa, mas foi algo que outras pessoas nos trouxeram, é realmente o grande bloqueio que a gente cria nessa fase. Geralmente ali a fase dos 7, né, anos em diante, ou, de certo modo, ali dos 4 aos 7 anos, mais ou menos também. Ou seja, a partir do momento que a gente já vai ganhando conhecimento, a gente já vai nos espelhando, a gente já vai tendo a ideia de quem somos na nossa mente, seja a partir do nome, seja a partir da nossa história, que a gente já vai tomando ideia do que, né, do que faz parte da nossa história, da nossa família, de quem a gente já passa a criar a ideia de que somos aquela pessoa, de que somos essa pessoa que possui esse nome. A partir desse momento, a gente vai entrando no estágio de inconsciência inconsciente. E o que significa a inconsciência inconsciente? Significa que agora passamos a viver com base no conhecimento que armazenamos em nossa mente. Vivemos e passamos a tornar real tudo aquilo que faz parte do nosso conhecimento. E por incrível que pareça, o ser humano ele vive ou melhor dizendo, a nossa forma de nos identificar é através dos nossos sentidos, né? É através das nossas emoções. E a gente torna real então tudo aquilo que está fazendo parte das nossas percepções através dos 5 sentidos. Então, tornamos real o mundo material, obviamente, né? Porque sentimos através do tato, através do cheiro, através da visão, através da audição, passamos a tornar real apenas aquilo que faz parte da nossa realidade. E com isso, vamos ficando inconsciente para todo o resto. Característica fundamental desse estágio, desse segundo estágio da nossa vida, que é a inconsciência inconsciente. Não sabemos que estamos inconscientes. Não sabemos que o estágio de conhecimento da mente, o estágio em que estamos vivendo, é um estágio de inconsciência. Não estamos, de certo modo, não temos clareza sobre isso. Não sabemos disso. E por isso, acreditamos que o comum é essa realidade. O normal é a realidade.
Porque olhamos para fora e a maioria das pessoas à nossa volta também vive nesse estágio. O estágio de inconsciência inconsciente é o estágio onde a grande maioria das pessoas, muito provavelmente à sua volta, a grande maioria das pessoas do planeta ainda vive. O estágio de inconsciência inconsciente é o estágio da massa. Lembre-se, o despertar é individual, a alienação é em massa. Isso por quê? Porque você não vai buscar um conhecimento como esse, você não vai ver, né, a grande massa ou um conteúdo como esse alcançar a grande maioria das pessoas. Porque elas estão em um estágio de adormecimento, de inconsciência, como o nome já diz, em que não faz sentido o que elas ouvem. O que elas estão ouvindo não faz sentido. O que elas estão percebendo, não, de certo modo, não lhes chama atenção. Quando falamos em autoconhecimento, quando falamos em despertar da consciência. Isso não faz sentido. Não, eu quero isso que vai me preencher. Eu quero a materialidade. Eu quero a minha abundância financeira. Eu quero isso que o mundo pode me oferecer, pode me trazer. Vamos parar um pouco aqui nessa inconsciência inconsciente e eu vou em frente nos slides para a gente entender melhor esse estágio de alienação que o ser humano vive, que a grande massa, como eu mencionei, vive, que talvez seja o estágio que ainda predomina, né, aqui no planeta Terra, sendo esse estágio de inconsciência inconsciente. Um ponto essencial do porquê esse estágio ele é ignorado, né, pela maioria das pessoas, um conteúdo de autoconhecimento é ignorado pela maioria das pessoas. Eu trouxe essa frase bíblica e o que fez parte da minha jornada até aqui foi realmente compreender que todos os ensinamentos de Jesus, né, da principal religião que temos aqui, o cristianismo, aqui no Ocidente, está totalmente conectado a essa expansão de consciência, a essa liberdade interior. Né? No meu entendimento hoje, os ensinamentos de Jesus tinham um propósito essencial: nos despertar da morte em vida, nos trazer novamente à vida. Não à toa, quando ele foi questionado por que ele veio pelos seus próprios discípulos, ele respondeu: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E aí a gente deve nos questionar: peraí, não somos uma vida em abundância? Não somos vida abundante? O que será que nos falta compreender para vivermos nesse estágio, nessa paz, nessa conexão, nessa liberdade que Jesus tinha? E aí eu trouxe essa frase, né, esse pequeno trecho que está lá em Mateus 15, 14, que diz o seguinte: portanto, não façam caso deles. São guias cegos, conduzindo cegos, e, se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. É a famosa frase de Jesus, onde, se um cego guiar outro cego, para onde os dois vão? Ambos vão para o buraco. O que isso significa? Eu acabei de dizer que o estágio de inconsciência da humanidade, que é a inconsciência inconsciente, ou seja, estamos inconscientes, mas não sabemos disso, ou estamos vivendo apenas do nosso conhecimento, das nossas crenças, das nossas visões limitadas, mas não sabemos disso. Acreditamos que isso é o comum. Esse é o normal. Esse é o normal da nossa realidade. Essa é uma pessoa normal, a pessoa que vive apenas daquilo que a sua mente está lhe dizendo o tempo todo. E aí vem uma grande questão, né? E a religião em si, ela também contribui com esse condicionamento, com essa limitação. Por quê? Porque viver, né, de certo modo, a gente sempre... É um modo que a gente utiliza aqui para aprender coisas novas. É repetir as pessoas que vieram antes da gente. E quando a gente é jovem, como eu falei, ali entre os 4 e 7 anos, ou quando crianças, a gente acaba copiando muito nossos pais, porque é a pessoa que temos como referência. Então, todos nós, absolutamente todos nós, possuímos crenças, possuímos narrativas, possuímos entendimentos internamente que não são nossos. Entendimentos que apenas copiamos de nossos pais, copiamos dos nossos doutrinadores, copiamos das pessoas que vieram antes da gente. E nesse momento, quando Jesus fala que cegos guiando outros cegos,
ambos cairão numa vala, reflete o quanto podemos estar seguindo padrões de pessoas que vieram antes da gente, que falavam coisas, principalmente, e aqui é o ponto essencial, já quero ir direto ao ponto, falando de autoconhecimento, de você reconhecer quem você realmente é, o que você é, poderia ser uma expressão mais correta, de você reconhecer o que é liberdade realmente. Será que liberdade é ter dinheiro? Será que liberdade é ter tempo? Será que liberdade... Você ter esse sentido, né, um novo sentido para a vida. Tudo isso não pode ser algo que você apenas copiou de outra pessoa. Copiou das pessoas que vieram antes de você. Tudo isso precisa ser algo que surge a partir do seu interior, a partir de uma clareza, de um entendimento que você descobriu. Como vamos saber se não estamos seguindo outros cegos? Quando você já não viver com base num conhecimento passado, naquilo que somente outras pessoas lhe falaram. Então, todo conteúdo, conteúdo é conceito, é teoria, é informações, tudo isso que você adquiriu até aqui, na maioria das vezes, as teorias que adquirimos não é algo que está em nossa consciência, não é algo que está em nossa experiência, e sim apenas um conteúdo intelectual que armazenamos e passamos a repetir. Quando estamos apenas repetindo sem tomar consciência, ou seja, sem fazer a autoanálise de se aquilo realmente é real, se realmente aquilo que eu estou seguindo de outras pessoas está me levando para o caminho certo, está me fazendo feliz, ou estou apenas repetindo padrões dos meus pais, das pessoas que vieram antes de mim, se eu tenho essa dúvida, ou se eu sinto que eu estou apenas repetindo os padrões, vamos lá, se você não percebe nenhuma mudança realmente grande na sua vida, nenhuma transformação muito grande na sua vida, e aqui não precisa ser só no estado interno de consciência, de paz, de elucidar a realidade, mas também uma mudança e uma transformação grande na sua realidade, seja na sua realidade financeira, seja na sua realidade de vida, você percebe que está sendo diferente dos seus pais, seja num relacionamento. Se você não percebe essa grande mudança, significa que você está apenas seguindo outros cegos? Você está, sem perceber, você não tem uma opinião sincera sobre as coisas. Você está apenas repetindo narrativas. Ou melhor, a sua mente está repetindo e você acaba repetindo também, por consequência. Perdão. Do microfone. Quem está na live pelo YouTube, se puder confirmar se está ouvindo no chat. Consegue me ouvir bem? Tem aqui. Obrigado. Troquei o microfone aqui, então vamos continuar. Esse é o grande objetivo, de certo modo, o grande paradigma, melhor dizendo, no autoconhecimento. Você deixar de seguir as trilhas, deixar de seguir o caminho que os seus pais seguiram, que as pessoas que vieram antes de você lhe mostraram. E reconhecer que esse caminho não é o caminho, não é o melhor caminho, não é o caminho, de certo modo, que vai lhe trazer a verdadeira liberdade. E existem aí muitos, de certo modo, muitos paradigmas que nos impedem, principalmente, de buscar um caminho diferente daqueles que a gente está acostumado a seguir. Um caminho de liberdade, você vai perceber, mais à frente eu quero trazer, que não é um caminho de facilidade. Para reconhecer a verdadeira liberdade, é preciso primeiro a gente reconhecer que estamos em uma prisão, e esse, né,
ou ainda que estamos cegos diante de uma realidade, que não estamos percebendo a realidade como ela é, e estamos seguindo outros cegos, e o grande empecilho é que não queremos aceitar que podemos estar errados, que podemos estar enganados sobre muitas coisas. Isso realmente é a noite escura da alma, né? Onde a gente precisa aceitar a nossa escuridão, aceitar que não estamos vendo a vida como ela é, não estamos nos vendo como realmente somos, e por isso não compreendemos, e por isso gostamos de seguir um caminho pronto, porque o caminho é conhecido, é a facilidade ali. Mas vamos em frente. Sofrimento é um despertador. Vamos lá. Por que que o sofrimento é um despertador nessa jornada de você não seguir os caminhos prontos, de você buscar a sua verdadeira liberdade, de você buscar o seu caminho, de você sair, né, da grande massa? Eu coloquei aqui uma frase de Viktor Frankl: a vida nunca deixa de ter um sentido e cabe a nós descobri-lo. Rapidamente, para você entender por que eu coloquei a frase, né, de Viktor Frankl. E ele tem vários livros, né? Ele foi um psiquiatra muito famoso, um psiquiatra austríaco. E Viktor Frankl, ele era um psiquiatra que tinha a seguinte visão. Ele era um psiquiatra determinista, ou seja, ele acreditava, até um período da sua vida, que se a pessoa nasce de uma forma, ela vai seguir aqueles padrões por toda a vida. Ou seja, ele era determinista. O determinismo é: você tem um padrão e você está condicionado àquele padrão. Se você nasceu daquela maneira, você está condicionado o resto da sua vida a agir daquela maneira. Mas o que aconteceu com Viktor Frankl, e ele era uma pessoa muito espiritualizada, muito, né, de certo modo, seguia também a religião, e na Segunda Guerra Mundial, ele, né, por estar numa área onde, muito provavelmente, iria ser morto, iria ser aprisionado, porque ele era judeu, ele teve a possibilidade de sair, como ele era um médico já na época, né, um psiquiatra, ele conseguia pegar o visto para viajar, para ir para fora do seu país, para ir para os Estados Unidos na época. E ele realmente tem um livro dele que conta essa história, onde ele foi, né, ficou vários dias rezando em oração, pedindo para Deus lhe mostrar o que ele deveria fazer, o que ele deveria seguir, porque de um lado ele poderia fugir da guerra e ir para os Estados Unidos, e ir para um local onde ele não teria perigo de vida, mas por outro lado ele ia deixar toda a família dele, os pais dele, a família, a esposa, os irmãos. E eu não lembro bem se talvez a esposa até poderia ir junto com ele, mas ele, naquele momento, ele teve um sinal de Deus que ele deveria honrar, né, a família. Ele recebeu lá, através de uma mensagem bíblica, né, que devemos honrar pai e mãe, e ele entendeu que essa foi a mensagem dele permanecer ali, e não viajar, né, não se libertar. Ele continuou, então, naquela cidade. Resumindo a história, Viktor Frankl acabou sendo prisioneiro da Segunda Guerra Mundial, perdeu seus pais, sua esposa, todos mortos, né, na Segunda Guerra Mundial, e ele, através dessa experiência de ser prisioneiro, começou a observar os padrões de reação, né, dos seres humanos. O que ele percebeu primeiro, né, que alguns seres humanos, ao ser colocado em extrema necessidade, né, seja de fome, seja de risco à vida, uns afloravam o que tinham de melhor. Por pouca comida que tivesse, alguns seres humanos, alguns daqueles homens, né, prisioneiros, eles ainda buscavam sentido em dividir o pouco que tinham. Ou seja, no caos, na adversidade, ele percebeu que algumas pessoas ainda poderiam buscar sentido em ser boas, em ser melhores. Ou seja, buscar uma honra ali de fazer algo bom, fazer o bem, embora estivessem, né, destruídas por dentro e por fora, né? Porque imagina ser prisioneiro da Segunda Guerra Mundial. Então, enquanto outras, quando estavam nesse caos, colocavam para fora o seu pior. E, de certo modo, eram pessoas piores ainda. Porque, né, era o reflexo daquilo que estava acontecendo fora delas. Bom, outro ponto que Viktor Frankl descobriu aí quando era prisioneiro, e esse foi a sua maior virada de chave, talvez isso foi o que mais trouxe sentido para
o restante da sua jornada, porque ele relata que muitos prisioneiros, após saírem, né, dos campos de concentração, após ficarem muito tempo naquele caos, naquela realidade desumana, quando eles eram libertos, eles não tinham mais sentido para viver. E ele foi, de certo modo, né, como ele era psiquiatra, atendeu muitas pessoas, provavelmente, que sobreviveram à guerra, porque essas pessoas perdiam tudo. Elas perdiam a família, perdiam suas posses, e quando sim conquistaram a liberdade, perderam o sentido da vida. Não à toa ele tem um dos livros muito conhecidos dele, até eu tenho ali, Em Busca de Sentido. Entre muitos outros aí, que ele fala até mesmo sobre a logoterapia, que é a principal aí, terapia que ele ajudou a desenvolver, né, nessa questão de buscar sentido para a vida, de se desenvolver, de se conhecer. E aí surgiu, né, até mesmo ele conta que durante a jornada dele na, na guerra lá, houve aqueles pensamentos dele tirar a própria vida. Mas como ele era uma pessoa, já que havia estudado essa parte da espiritualidade, de conexão com Deus, dentro dele tinha algo que dizia que aquilo não faz sentido, tirar a própria vida. Ele não via sentido naquilo, ele não via, de certo modo, aquilo como uma opção. Bom, certo dia, em uma das celas que ele estava, Viktor Frankl descobriu o que ele chamou mais tarde de a última das liberdades humanas. Ele percebeu que ele não podia controlar o ambiente, ele não podia controlar as reações dos soldados, daquilo que os soldados, né, que os carcereiros já queriam fazer com ele. Ou seja, ele não tinha controle de nada à volta dele, nem mesmo o que eles iriam fazer com o corpo dele. Mas ele percebeu que, ainda assim, ele poderia escolher como tudo aquilo iria afetá-lo. Essa ele chamou de a última das liberdades humanas. Não é aquilo que lhe fazem, não é aquilo que lhe acontece, né? A famosa frase no autoconhecimento, mas como você reage a isso. E essa nova resposta interior que ele teve, né? Essa resposta interior que, de certo modo, despertou internamente nele, veio através do sofrimento. Por isso que sofrimento é um despertador, mas ele também pode ser uma prisão, porque o que acontece com a maioria das pessoas, talvez com esses prisioneiros também que saíram de lá e quando ganhavam liberdade não tinham mais sentido do porquê estar livres. Porque colocaram todo o sentido da vida, né? É o que a gente faz, é o que nós aprendemos nessa realidade. A colocar o nosso sentido da nossa vida todo em algo muito fechado. A gente coloca o sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência apenas naquilo que faz parte da nossa realidade psicológica, nossa realidade pessoal, né? Seja nossa família, seja aquilo que a gente possui, nossos bens, seja aquilo que conquistamos durante a nossa vida, seja aquilo que faz parte da nossa realidade. E como eu falei um pouco antes, a gente não gosta de ouvir essas coisas, né? Ou a grande massa não vai ouvir, não sequer está com a frequência ideal para ouvir essas verdades, porque no fim, não somos a nossa família. O que realmente somos não é relacionado à nossa profissão. O que realmente somos não está nada relacionado ao que possuímos, mas sim a essa consciência da vida, ou ainda a essa liberdade interior, de que somos vida e, principalmente, uma vida com infinitas possibilidades de experienciar a própria existência. Mas não vimos sentido na própria existência. Aí vem a grande chave, o próximo pilar no autoconhecimento, que para compreendermos essa liberdade interior que Viktor Frankl chamava das últimas das liberdades, é necessário sair do modo automático, dos vieses e narrativas do condicionamento. Aqui, na verdade, era para ser do pensamento, realmente. Por quê? Porque enquanto vivemos e utilizamos como referência apenas o nosso modo de pensar atual, não temos consciência se realmente aquilo que pensamos está baseado na verdade ou aquilo que pensamos é apenas a repetição, como eu falei, de narrativas, de vieses, de condicionamentos do passado. Por que é do passado? Porque um pensamento, ele sempre está, o pensamento em si, ele está sempre vindo de algo do passado.
E aí eu trouxe uma frase de Eckhart Tolle, né, que na minha jornada até aqui de autoconhecimento foi peça fundamental, né? Muitos influencers aí que falam do despertar, eu também ouvi na época, assim como o Jacob Patrick, assim como outras pessoas que falam de autoconhecimento. No entanto, veio a calhar num momento específico da minha vida, quando eu estava com ansiedade, quando eu estava realmente em um momento de instabilidade emocional. E esse, na verdade, é um momento em onde a maioria das pessoas sempre estão, mas elas não reconhecem. A gente torna esse modo instável, né, de altos e baixos, o normal, o comum, mas não é. E aí eu trouxe essa frase que foi uma das primeiras percepções que eu tive com o Eckhart Tolle e a primeira virada de chave. Porque para sair do modo automático, para sair das narrativas do pensamento, é necessário você encontrar uma porta de saída, né? Uma porta, ou melhor, algo que você concentre a sua atenção e você perceba que a narrativa interior, as conversas interiores, ou seja, o sofrimento criado pelo pensamento e pelas emoções que surgem realmente dessas percepções do pensamento, que essa não é a única realidade. Então, Eckhart Tolle, né, a frase de Eckhart Tolle que eu trouxe foi: as soluções sempre aparecem quando saímos do pensamento e ficamos em silêncio, absolutamente presente, ainda que seja só por um instante. Esse insight da liberdade interior, né, embora eu estou trazendo aqui de certo modo um roteiro, de certo modo uma sequência, ou algumas reflexões que possam lhe despertar para essa jornada interior, a liberdade interior nada mais se trata de você se libertar do próprio pensamento automático, compulsivo, reativo, de você ter um olhar mais amplo e uma pequena distância do movimento da sua própria mente. Essa, né, na minha atual compreensão, foi a liberdade que Viktor Frankl chamou das últimas das liberdades. Porque ele começou a perceber, poxa, é a minha mente que está aqui dizendo o quanto isso é ruim ou é bom. E a verdade é que silenciar o pensamento é isso. É você perceber que a voz na sua cabeça, que a gente chama de pensamento, já não tem mais tanto poder sobre cada um de nós, não vai ter mais poder sobre si. Quando você não extrai desse movimento dos pensamentos, quando você não extrai dessa conversa interior, da necessidade de estar sempre pensando em algo, a sua identidade. Então, as soluções elas sempre vão aparecer quando reconhecemos que, para além de tudo que aconteceu, para além de tudo que vai acontecer, ou seja, tudo que o nosso pensamento ele possa pensar, tudo que você pode pensar na sua vida agora, está vindo do condicionamento. E o que eu quero dizer com condicionamento? Está vindo da sua noção interior de quem você é. E esse que você classifica quem é você, esse sou eu. Eu sou o Jardel, eu sou que possui essa profissão, que possui essa família, que possui essa história. Esse eu, ele vai estar sempre buscando a satisfação no tempo, não no agora. No tempo, ou seja, naquilo que está estruturando o seu próprio eu. O que estrutura, na maioria das pessoas, o eu delas? Né? A visão que elas têm, ou seja, o sentido que elas buscam para a vida está estruturando também o seu próprio eu. Então, a maioria das pessoas, elas se sentem escassas, se sentem limitadas, elas acreditam não ter liberdade, porque elas estão acreditando que a liberdade desse eu que elas são só pode acontecer quando elas tiverem uma fortuna no banco, ou quando elas não precisarem trabalhar no trabalho que elas estão, ou quando elas puderem fazer o que quiser. Elas acreditam que a liberdade está aí. Veja só, é uma visão muito superficial desse nosso eu, que se identifica com o materialismo, mas o materialismo que eu digo aqui não é nem esse materialismo que a gente sabe que é necessário, porque a gente sim precisa, né, de dinheiro para se alimentar, para até mesmo pensar sobre assuntos como esse. A gente precisa sim de dinheiro para ter tempo, de certo modo, e não passar, ter algum tempo livre, não só viver essa loucura para sobreviver, para, né, igual acontece em muitos locais do planeta ainda hoje, né? Pessoas que não conseguem pensar em mais nada além do que vai comer na próxima alimentação, na próxima refeição. E isso é um caso à parte, mas estamos aqui refletindo e, de certo modo, percebendo o quanto ainda, apesar de termos o suficiente para vivermos e compreendermos essa liberdade interior, ainda estamos na ilusão de buscarmos
algo que o nosso eu ilusório vai precisar. Ou o que esse eu ilusório acredita que precisa para ser feliz, para estar completo, para estar em paz. Essa é a grande, né, é o grande inconsciente que está na coletividade. E isso reflete lá atrás aquele estágio que eu falei da inconsciência inconsciente. Esse estágio aqui, ó, da inconsciência inconsciente, é esse estágio onde, ao nos identificarmos com uma visão muito limitada sobre quem somos, a gente passa a projetar essa visão limitada em tudo que possuímos. E até mesmo não acreditamos ser suficiente o que possuímos, porque tudo isso que possuímos nunca irá nos completar. Eu posso ser a pessoa que tem... Eu posso estar sempre olhando para fora e me comparando e ter muito mais do que as pessoas que estão à minha volta. Eu ainda seria uma pessoa incompleta? Eu ainda seria uma pessoa infeliz? Eu ainda seria uma pessoa que estará nessa contínua busca, nessa distração da própria realidade. E com isso eu continuo nesse estágio de inconsciência inconsciente. Vamos seguir em frente. Porque sua frequência atual determina o que você percebe. E aí vem o grande paradigma que a gente enfrenta ao desejarmos sair desse estágio de inconsciência. Quando desejamos sair do estado de inconsciência? Quando percebemos o sofrimento. Quando reconhecemos a escuridão. Quando estamos, de certo modo, percebendo que não estamos no estado comum, normal. Comigo, como eu já falei, comigo aconteceu da seguinte maneira. Eu estava com ansiedade. E eu tive que perceber, então, que aquilo não era comum, não era normal. E, de algum modo, eu fui buscar conhecimento, fui buscar um livro, fui buscar algo que de certo modo, me ajudasse a compreender as minhas próprias emoções. E foi aí que eu, de certo modo, fui direcionado ao autoconhecimento, a entender um pouco mais a emoção, a buscar desenvolvimento pessoal e, né, por sorte de Deus, a compreender que a ansiedade ela surge dessa identificação com um falso eu que a gente se identifica, com algo que a gente não é, que está atrelado ao tempo, porque eu acredito que o que eu sou é só o passado, é o meu passado, né? O meu passado me define, é o que a gente acaba acreditando. Ou acreditamos que no futuro está a nossa solução, porque a gente está sempre prolongando a nossa história. Mas a verdade é, no modo automático, condicionado, compulsivo da nossa própria mente, nosso modo de pensar, não conseguimos compreender uma informação que nos liberta. Negamos uma informação que nos traz uma liberdade. Negamos a verdade porque o nosso intelecto, aquilo que a gente usa para entender, está estruturado naquilo que é falso. Veja só, é muito diferente de dizer que você é uma pessoa falsa ou que eu sou uma pessoa falsa, mas internamente, se o nosso entendimento, a consciência que você tem sobre quem você é, está estruturado no conteúdo da sua mente, é algo que só existe na sua mente, não está estruturado na verdade. E o que existe na sua mente são memórias, percepções, entendimentos, crenças que você adquiriu. Então, não é conectado à verdade. A verdade ela é ampla. A verdade ela é aquilo que nos liberta. Tanto que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade vos libertará. Não Jesus, não Deus, não, nem você mesmo vai se libertar. A verdade que você acessar. O que nos impede de acessar a verdade, então? Como está ali, para quem está acompanhando aqui no YouTube, né, tem uma experiência melhor aqui, como eu coloquei ali no slide. Eu vou ler na sequência até para você que está acompanhando aqui pelo Instagram. Eu coloquei uma frase que diz o seguinte, que está lá em Mateus 13, 14 e 15. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Ou seja, a gente não consegue compreender, aceitar, de certo modo, trazer para nosso interior uma compreensão
o qual os nossos próprios ouvidos, a nossa própria mente, recusa. E como que acontece isso? No mesmo momento que eu estou aqui falando e, né, fazendo esse vídeo, você está me ouvindo, junto, muito provavelmente, você também está ouvindo a conversa dos seus pensamentos. E junto com isso, você está me ouvindo e ouvindo aquilo que você está respondendo sobre o que eu estou ouvindo. E esse é o estágio de inconsciência inconsciente. A maioria das pessoas não percebem isso, que elas não escutam realmente apenas a outra pessoa. Esse é o estágio de inconsciência. O que esse estágio de inconsciência nos diz sobre essa relação dos seres humanos? A maioria, nesse estágio, e é o que acontece, quando a gente está nesse estágio, a gente não ouve para compreender o outro. A gente ouve para responder. Então, se eu falo e eu trago aqui uma informação nova, algo disruptivo, algo que você nunca ouviu, algo que vai contra as suas crenças, no primeiro momento, o que a sua mente vai dizer é: isso não é assim. Ou isso, eu não entendo isso. E quando a mente não entende algo novo, ela tem duas opções. Ou ela ignora e diz que isso não existe, né? Ou ela realmente ignora, né? Dizendo, não, isso não existe, isso não é real. Ou ela simplesmente não entende e, de certo modo, acredita que não é para ela. E aí vem o grande, né, um grande desafio e uma grande oportunidade também para você que está na jornada de autoconhecimento. Aprender a fazer a escuta ativa, a escuta, de certo modo, a escuta realmente, não a escuta para responder, mas a escuta para compreender. E para isso a gente precisa realmente perceber o quanto a nossa própria mente está o tempo todo respondendo a questões que outras pessoas nos trazem. Por que você ouve para responder? Por que ouvimos para responder? Porque carregamos um senso de certeza de que sabemos o suficiente, de que já temos o suficiente de conhecimento. Então a gente não alimenta a sabedoria de perceber assim, ó, é muito mais importante eu ouvir o outro do que eu apenas responder, apenas falar. Isso em um relacionamento é muito importante até mesmo para manter a conexão real, porque na maioria das vezes a gente está só. E é o que acontece, eu percebo muito até com a minha esposa, né? Que é a pessoa que tem mais próxima a mim, me relacionando diariamente. Que, embora eu sempre, né, estou aqui estudando, sempre trazendo essa, né, essa consciência, ou querendo estar mais conectado a essa consciência, ainda assim, mais do que automático, sem perceber, muitas vezes a gente está ouvindo algo e o que a gente pensa? Ah, essa pessoa não sabe do que está falando. E essa é mais uma narrativa da própria mente, criando o quê? Um endurecimento do nosso coração e não dando espaço para a compreensão, para realmente estar mais conectado, entender. Então, ouvir para compreender, são poucas pessoas no mundo. Raramente você encontra uma pessoa assim. Quer dizer, vamos torcer que não, mas na maioria das vezes as pessoas estão sempre nos ouvindo apenas para responder, apenas para dar o seu ponto de vista, apenas para falar aquilo que percebem, que sentem a partir do que o outro fala. E não realmente para ouvir, compreender. E compreender é preciso você se colocar no lugar do outro. Para realmente compreender o outro, você precisa se perceber como se você estivesse no lugar do outro. Entender que o ponto de vista dele é extraído de uma situação, de uma realidade que por vezes seria a mesma percepção que você teria se tivesse passado pelo que outra pessoa passou. Isso é realmente empatia, né? Você se colocar no lugar do outro. Você tentar perceber a situação do local onde o outro está percebendo também. E não apenas dar a sua razão. Dizer assim, não, se fosse comigo eu tinha feito assim, eu não faria isso, eu sou assim, eu já não faço assim. Mas se estivéssemos no lugar do outro, se estivéssemos na posição do outro, muito provavelmente seríamos igual. Porque realmente não há diferença entre um ser humano e outro. A gente teria visto a realidade da mesma forma, os traumas que outra pessoa teve a gente iria ter. Talvez teríamos, né, de alguma maneira, um pouco mais de sabedoria para usar traumas, usar situações a nosso favor. E não criar ali uma identidade, não criar ali uma forma de nos vitimizar ou de nos condicionar. E o que acontece muitas vezes é que, por estarmos com o nosso coração endurecido, e aí é o estágio que a humanidade se encontra, esse estágio, como a gente está chamando aqui, é um estágio de inconsciência inconsciente,
a humanidade, hoje é o estágio que ela está, né? Eu digo assim, a grande massa. Talvez não você que já está aqui ouvindo esse conteúdo, mas a grande massa, ela se encontra em um estágio de ferimento. Estão feridos. Por quê? Porque ao eu me identificar com algo que eu não sou, esse eu que eu mantenho, tento manter a estrutura, o que é esse eu? É a autoimagem que as pessoas têm dentro delas, né? Na consciência delas, na mente delas, sobre quem elas são. Essa autoimagem ela é sempre insuficiente. E por ser insuficiente, essas pessoas elas estão sempre em modo de reação, de reatividade. É por isso que quando elas ouvem algo sobre outra pessoa, elas já possuem uma resposta pronta. Elas não percebem que é do próprio condicionamento, da própria inconsciência, essa necessidade de dar o ponto de vista, de acreditar que sabe bastante e de não dar espaço aí para o silêncio, para ouvir algo mais profundo, até mesmo se tratando aqui da espiritualidade, do autoconhecimento, para amolecer um pouco mais o nosso coração. E quando, né, Jesus fala ali sobre o coração desse povo estar endurecido, significa a mente desse povo está fechada. A mente deles está numa falação constante que não permite com que eles ouvem algo diferente daquilo que as suas narrativas estão apresentando internamente. Esse é a nossa grande batalha interior no autoconhecimento. Silenciar as nossas próprias narrativas, nosso próprio apego e necessidade de dar o ponto de vista, de falar sobre coisas que não podemos mudar, para a partir de um estado de clareza e silêncio, aí sim, então, ter uma liberdade de escolha. E essa é a liberdade que eu vou poder escolher como algo me afeta ou não. Mesmo eu não tendo controle do exterior, mesmo eu não tendo controle da situação, aí eu tenho a liberdade de realmente reconhecer, de viver por completo os sentimentos e não deixar que os sentimentos me dominem. Não deixar que os sentimentos acabam me gerando também uma identidade, né? Porque muitas pessoas, o que acontece é isso, elas estão com a sua identidade, ou seja, a visão que elas carregam sobre si, estruturadas totalmente no sofrimento. E ai de nós, né? Ai de alguém dizer que elas não precisam sofrer, que elas não precisam estar naquele estágio, naquele vitimismo ou naquelas narrativas que a sua própria mente diz. Então, por isso que o autoconhecimento ele é libertador e essa liberdade interior é para todos. Embora pessoas que tenham depressão, embora pessoas que tenham ansiedade, obviamente não deixar de irem nos médicos, de tomarem os remédios, que, né, é o caminho mais conhecido, mais comum, que todo mundo acaba indo. Mas junto disso, utilize o autoconhecimento. Junto disso, utilize também esse conhecimento que eu trago aqui como o despertar da consciência. Utilize esse caminho como um auxílio para se curar também. Porque à medida que você vai expandindo e trazendo clareza para essa compreensão, você vai percebendo que o estágio da humanidade, o estágio da maioria das pessoas, o estágio da grande massa, é um estágio doentio, um estado de ferimento, de ferida, de reatividade, de compulsividade. Esse é o estágio do ego. O ego que eu trago aqui, quando eu falo ego, é o falso eu que a gente cria internamente, que é essa visão falsa que a gente tem sobre quem a gente é. Estruturada apenas nos conhecimentos da nossa mente, apenas no passado, né? Apenas naquilo que outras pessoas nos falaram sobre o que é a nossa existência, sobre quem é você, sobre o que realmente somos. O quanto de clareza você tem reflete no quanto você consegue soltar a necessidade de controle. E aí, eu trouxe essa frase de Mateus 6:21. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Veja só, a jornada de autoconhecimento é uma jornada de expansão de consciência. Expandir a consciência é você reconhecer que o que está criando a sua vida, melhor dizendo, o que está gerando a sua experiência, não é somente aquilo que está vindo de fora. Não é o quanto as pessoas à sua volta é agradável com você, não é o quanto você alcança os objetivos materiais na sua vida. Isso é parte importante, mas na maioria das vezes é parte também ilusória. Por quê? Porque se passássemos uma vida inteira sem as frustrações, sem nenhum tipo de sofrimento, né, você poderia dizer, nossa, que pessoa sortuda, que pessoa
que ela teve muita sorte de ter uma mentalidade boa, de alcançar os resultados, de ter uma família boa, de ter uma realidade, nossa, privilegiada. Porque ela tem uma família estruturada, porque ela tem uma mentalidade boa, porque ela nasceu numa família rica. Mas o que acontece na maioria das vezes, e é isso que vamos cada vez mais perceber nos dias de hoje, ou no futuro muito próximo, é que se você não passa por desafios, se você não desenvolve a sua capacidade de enfrentar situações desconhecidas, você vai estar despreparado. E no primeiro empecilho, a sua casa toda pode cair. E isso está muito ligado até mesmo àquela parábola, né, que Jesus conta do homem prudente que construiu a sua casa na rocha e do homem insensato que a construiu sobre a areia. Construir a casa na rocha é sobre você buscar esse referencial interior, é sobre você buscar uma conexão direta com Deus e, principalmente, essa consciência de que Deus é real. Não como um ser separado de você, não como um homem que está em algum lugar controlando a sua vida, mas Deus, né? Eu trago a minha visão, obviamente, a forma que eu posso trazer para você que eu sinto hoje. Mas Deus como uma inteligência superior que está em todos nós, que está em tudo e em todos e que, através dele, tudo se manifesta e, através dele, e sabendo da existência dele, reconhecemos que existe uma ordem, que existem leis que acabam sendo muito superior a nós, superior à nossa vontade, superior ao nosso desejo, superior ao nosso controle. E que é uma grande ilusão tentarmos controlar o futuro, tentarmos controlar as situações, os resultados, sem sequer controlar esse daqui, sem sequer controlar a própria mente, sem sequer controlar aquilo que está gerando toda a sua realidade, que é a sua atenção, que é o seu pensamento. Sem ter esse controle, sem ter essa liberdade interior, tudo que a gente busca, na verdade, a gente está apenas buscando uma ilusão. Eu até postei hoje ali, junto com o convite dessa live, e estava escrito lá, foi algo até que eu quero repostar, quero colocar no feed do meu Instagram. Buscamos liberdade, mas nos apegamos ao que nos limita. Porque a liberdade não é... O que eu quero dizer com isso? A liberdade não é aquilo que você pode fazer, né? Ou fazer o que você quer. Até acho que eu coloquei aqui no próximo slide. Liberdade não é fazer o que quiser. É poder escolher com consciência o que realmente precisa. Mas, voltando aqui, porque onde estiver o seu coração, aí também estará... Ou melhor, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Porque no fim, lá no fim, é você que dá sentido à sua vida. É você que dá sentido àquilo que você quer. Todos nós somos livres até um certo ponto, né? Porque inconsciência não é liberdade. E aí eu quero até voltar aqui no slide, mais atrás, para a gente refletir o restante desses 4 estágios do ser humano, né? Eu falei que era consciência inconsciente, inconsciência inconsciente, inconsciência agora consciente e consciência consciente. Eu falei muito sobre a inconsciência inconsciente e nesse estágio, obviamente, não percebemos a liberdade que temos. Você não percebe o quanto pode ser livre de si mesmo. O que significa ser livre de si mesmo? Você não depender, não precisar, não ter a necessidade de realizar todos os seus desejos. Também é liberdade isso. Você ser livre para vencer até mesmo as suas vontades, que é o que eu acabei de dizer, vencer as suas tentações, vencer os seus apegos. Porque esse nosso eu, né, o falso eu, esse eu limitado que a gente acostumou a nos ver, a gente deseja liberdade, mas se apega àquilo que é uma prisão. O que é uma prisão para o ser humano? O próprio condicionamento mental, os próprios pensamentos, aquilo que está à sua atenção. Então, será que hoje, aquilo que você está colocando a sua atenção, a sua energia, aquilo tem um propósito, tem um sentido para a sua vida, aquilo está lhe trazendo algum benefício, algum sentido? No que você aplica o seu tempo durante o dia? É algo que você também estaria aplicando o seu tempo? Se de repente você já tivesse aí com 90 anos de idade, mas estivesse muito bem, com saúde, né, as atividades que você faz hoje, você também pensaria, vamos trocar essa nossa reflexão, esse nosso exercício de autoconsciência. Se você soubesse que você tem mais um mês de vida,
Tudo que você utiliza hoje, o seu tempo, você utilizaria também? Você estaria fazendo a mesma coisa que está fazendo hoje? É sobre a gente fazer essas autoconsciências para reconhecer onde está a nossa atenção. Se não estamos apenas em algo para satisfazer o nosso ego, nosso falso eu, ou algo momentâneo que acaba só trazendo distração. Eu sou sincero que há não muito tempo atrás eu buscava só distrações. Só que era tão inconsciente, porque é esse estágio de inconsciência inconsciente, que eu não percebia que aquilo ali não era vida, que aquilo ali não me trazia sentido. Então, todos nós somos livres de colocar o sentido naquilo que a gente querer. Mas aí tem algo que não somos livres. Você não é livre para escolher o resultado dessa escolha do que você quer colocar sentido. É o mesmo que dizer, você é livre para escolher dar a resposta que você quiser ao mundo, mas não é livre para colher o resultado dessa resposta. Tem uma frase que Stephen Covey utiliza no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que ele fala exatamente assim: quando você pega numa ponta da vara, você também já pegou na outra. Então você é livre para escolher a ação que você quer dar, a resposta que você quer oferecer para o mundo, para as pessoas, para o que está lhe acontecendo. Mas não é livre para escolher o resultado disso, porque o resultado disso acontece e opera através de leis superiores. Pode chamar aí de leis de Deus, leis espirituais, leis da consciência, leis que não estão visíveis a todos. Então, você é livre para botar o sentido naquilo que você quiser. O sentido que eu quero dizer é que a sua atenção, né, dá valor, que é o seu tesouro. Ali vai estar o seu tesouro. Mas lembre-se que aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E agora vem a grande virada de chave, o grande insight. Se o seu coração não estiver naquilo que realmente é a verdade, se o seu coração não estiver conectado à verdade, você vai colher os frutos de estar equiparado no que é falso. E aí, os frutos é sofrimento, os frutos é situações do qual a gente não sabe lidar, o qual entramos em pânico. Então, a maioria das pessoas, talvez as que vivem em consciência inconsciente, que elas nem sabem que não sabem quem elas são, esse é o principal ponto do estágio inconsciente. A maioria das pessoas sequer sabem que elas não sabem quem elas são. E elas vivem com base em uma ilusão, em uma ideia muito superficial sobre o que o ser humano é. E nesse estágio, eu já não chamo de liberdade. Não existe liberdade. Por quê? Porque é insano, e isso realmente não é real. É muito insano pensar que alguém escolheria conscientemente o sofrimento. Nenhum de nós escolhe. Eu vou aqui sofrer. Deixa eu criar raiva aqui agora. Eu quero criar raiva. Ninguém. A raiva vem e é um veneno para nós mesmos. Ninguém quer escolher, ninguém escolhe ficar magoado. Ninguém escolhe odiar outra pessoa. Ninguém escolhe sentir medo. Ninguém escolhe isso, mas isso são todas emoções geradas pelo nosso próprio pensamento, pela nossa própria mente, pelo nosso próprio entendimento sobre a realidade. E nesse estágio não tem escolha. Mas aí, Jardel, o que eu vou fazer então se não existe escolha? Vamos para o próximo estágio, que é a inconsciência consciente. Você precisa cada dia mais estar consciente de que sabe pouco. Reconhecer que está no automático. Perceber que não sabe o suficiente. E daí vem um grande ponto, né? Tratado em tantas filosofias de salvação, de libertação, em tanta religião, em tanta espiritualidade, que é a tal da humildade. Humildade é realmente reconhecer que sabemos pouco. É por isso que a frase de Sócrates, né, é uma frase tão simples, tão emblemática, e eu tenho, é difícil dizer certeza, mas eu tenho quase absoluta certeza que essa frase saiu desse estado de liberdade interior, chamado aí liberdade de consciência. Quando perguntaram para ele, né, como ele era um homem mais sábio, e classificaram ele como o homem mais sábio realmente da sua época. E sabe o que ele disse? Só sei que nada sei. E por eu reconhecer que não sei o suficiente, eu estou muito à frente de todas as pessoas que acreditam que sabem. Ou seja, o que ele quis dizer, né? O que Sócrates quis dizer naquele momento? Só sei que nada sei.
E por eu reconhecer que não sei realmente, eu posso ver o que a maioria das pessoas não vê. Eu posso perceber o que a maioria das pessoas que acreditam que sabem o suficiente não percebem. E essa é a liberdade de você reconhecer que sabe pouco. Isso é realmente humildade. Isso é realmente você buscar sabedoria. Isso é realmente soltarmos essa necessidade de controlar a nossa realidade. Porque ao mesmo tempo que a gente diz o seguinte, eu tenho fé, eu acredito que Deus é maior, que existe algo, que existe uma inteligência divina. Não, Deus é real, Deus existe. Deus está controlando tudo e todos. Não cai um fio de cabelo sequer sem o consentimento de Deus. Sim, eu concordo, e é absoluta verdade, mas a maioria das pessoas, por não viverem conectado à absoluta verdade, elas falam isso, mas ao mesmo tempo, internamente, se desesperam. O desespero vem por quê? Porque elas não têm humildade de soltar essa resistência interna e de buscar essa conexão com a verdade. E essa conexão com a verdade, ela vem desse soltar realmente, de reconhecer que o sofrimento é só quando a gente está mantendo o controle, a gente quer controlar o futuro, a gente quer controlar. Daí surge a ansiedade, daí surge essa total identificação com o passado e o futuro. E a gente não vive a vida, não vive o agora. Então, ao mesmo tempo que viver na inconsciência, ou seja, o que é inconsciência? O que é você estar inconsciente? E inconsciência e inconsciente é isso. É você não perceber que você não sabe algo que poderia saber. Existem 3 tipos de... Melhor dizendo, a nossa mente percebe 2 tipos de conhecimento. Mais ou menos assim. Você sabe cozinhar um arroz, por exemplo. Eu sei cozinhar arroz também. Então, não, isso é um conhecimento que eu sei fazer. Mas aí existe o conhecimento que você sabe que não sabe. Por exemplo, eu não sei pilotar um avião. Talvez você também não. Então, esse é um conhecimento que eu sei que eu não sei. E existe um terceiro conhecimento que dificilmente, olha só, a nossa mente não percebe. Que é um outro conhecimento que sequer eu sei que eu poderia saber. Que sequer eu sei que eu poderia conhecer. Esse poderíamos dizer que é o conhecimento espiritual, que é o conhecimento da consciência, que é expandirmos a nossa consciência para isso. É aí que vem aquele insight, poxa, eu nem sabia que eu poderia compreender isso. Eu nem sabia que isso era algo que eu poderia compreender, porque a gente está apegado a isso eu sei, isso eu não sei. E interessante que muitas filosofias, não, melhor dizendo, muitas culturas, quando se trata em falar de algo que a gente não sabe, porque é a mesma coisa que o autoconhecimento, espiritualidade, falar de Deus, muitas filosofias, muitas religiões, elas tratam, e aquelas pessoas, elas vivem muito mais em paz com isso. Porque quando se fala algo em Deus, algo inexplicável, eu não consigo entender a lógica de Deus. Eles só falam o seguinte, isso é sobre mistério. Pronto. Isso é os mistérios de Deus. Pronto. Como assim mistérios de Deus? Mistério. Ou seja, se é um mistério, não é para você saber. Não é para você entender. E elas ficam em paz com isso. E daí elas extraem uma paz, uma tranquilidade, uma confiança, porque elas têm determinado. Isso é mistério. Só que estamos em uma época onde não adianta mais nos enganar em apenas confiar em algo que não sentimos, em algo que não nos liberta realmente. Se estamos falando aqui hoje em compreender essa liberdade interior, principalmente, você não precisa entender nada, nem tudo sobre Deus. E, obviamente, está livre de, talvez, do ser humano compreender tudo sobre Deus, sobre a vida, né? Sobre a morte. Entenda como você queira. Está livre de nós compreendermos isso. Só que essa liberdade que eu falei ali, que eu citei sobre Sócrates, né? Dizer que só sei que nada sei. Surge de... A gente sempre acreditou saber o suficiente porque nos baseamos em nomes, conceitos, rótulos, mas sequer sabemos o que realmente é uma planta. A gente sabe o nome dela. O nome está ali. Essa aqui é uma samambaia. Mas você sequer conhece realmente o que é esse ser vivo, planta. A gente não conhece sequer uma partícula do universo. De conhecer realmente. A gente acaba se apegando ao quê? A nomes, a rótulos. E aí, hoje está vindo uma tecnologia, né? Quase finalizando aqui a nossa live, nosso aulão. A tecnologia hoje está provando para a gente que quantidade de informação não vale de nada.
Porque hoje, com um telefone, com uma inteligência artificial, você pergunta o que quiser de informação do mundo e ela vai lhe responder instantaneamente, no mesmo segundo. Veja só como estamos em uma era onde cada vez vai ser mais fácil de compreendermos, de irmos para esse estágio, inconsciência consciente, que nada mais é eu estar cada dia mais consciente do quanto o ser humano vive no automático, de quanto eu estou no automático, de quanto eu estou numa busca sem fim por algo no futuro, de quanto eu estou no automático acreditando que o futuro vai me libertar. Ou acreditando que o passado tem mais poder do que o agora. Porque, claro, por isso que Jesus falou, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se você coloca todo o sentido da sua vida em algo muito efêmero, passageiro, e principalmente em algo que não é real, que é o passado não é real, ele já aconteceu, ele é algo que ele é apenas hoje memória, mas se a sua memória ainda lhe ataca, lhe aflige, lhe perturba, obviamente, aonde está o seu coração? Aonde está a sua atenção? Você está com o seu tesouro aonde? Em algo que não é real? Em algo que só nos traz sofrimento? E é justamente por isso que sofremos. Agora, o último estágio para fechar é a consciência consciente. E aí, não é possível buscarmos a consciência. Você não está aqui para buscar a felicidade. Não estamos aqui para buscar a paz. A palavra buscar está sempre nos empurrando para o futuro, para algo que não está aqui e agora. E isso nos desvia da verdade. Isso nos desvia da liberdade, do que realmente nos liberta. Você já vai entender o porquê. Você não pode ser livre no futuro. O futuro nunca vai lhe trazer liberdade. Aí, por que o futuro não vai trazer? Porque o futuro, ele não é um tempo real. Sim, ele é algo a acontecer. Daqui a 1 hora eu sei que vai ser 9h30. Mas ele não é real. 9h30 não é real. 9 horas não é real. O dia de amanhã, 26/6/2025, não é real. Ele nunca aconteceu. Ele ainda não aconteceu. E o grande empecilho do ser humano, e aí vem a grande virada de chave, porque só chegamos a esse estágio de compreensão de que estamos conscientes, ou só alcançamos a consciência consciente, quando reconhecemos que não somos o nosso passado e que o futuro não temos controle. Aceitar essas duas verdades, mas para aceitar essas duas verdades e sair do medo criado pela mente, das narrativas, como eu falei, dos vieses, da sua conversa interior constante, que nada mais é as imaginações, né? As pré-visões que a sua mente faz, mas ela faz sempre com base em algo instável, com medo. Não é aquele pensamento de confiança sempre, de clareza, ou de certeza do seguinte parâmetro. Eu não sei o que vai acontecer, mas o que acontecer, eu sei que é a vontade de Deus, eu sei que era o melhor que poderia ter acontecido. A gente não tem esse autodomínio da nossa própria mente de pensar assim. Por quê? Porque acreditamos no futuro. Porque você acredita que o passado ele é real. Tanto que a visão que você tem, a imagem que você tem sobre quem você é hoje, é extraída toda do seu passado. No momento em que compreendermos que o autoconhecimento ele não é uma busca, ele é sim, obviamente, num estágio, num nível, a gente até pode atribuir a palavra, você devia buscar se conhecer, mas não no sentido de tornar isso uma busca, e sim tornar isso um reconhecimento. Autoconhecimento, se conhecer, e aqui, por que não? Poderia dizer até mesmo, a espiritualidade em si, o despertar da consciência, não é uma busca, não é um entendimento futuro, mas sim uma atenção no agora, uma consciência de que a vida é agora. O agora não é o que está acontecendo na sua realidade agora. O agora é o único tempo real que a sua vida acontece. A nossa mente confunde o agora como agora aconteceu isso, agora está acontecendo isso na minha vida. Agora eu tenho essa doença. Não, agora eu tenho essa conta para pagar. Agora, não. O agora não são os fatos da sua realidade. O agora
é o tempo real, o único tempo que você existe. Mas enquanto a gente não percebe que a nossa mente está sempre nos jogando para o futuro, perdida no tempo e nessas situações momentâneas, a gente não percebe que a nossa atenção não está essencialmente na vida, em sentir a vida, em sentir o gosto de uma comida real no aqui e agora, em realmente ouvir com atenção uma outra pessoa ou alguém, ou uma música ou algo, mas com a plena atenção. Não estamos sentindo o vento no rosto, não estamos presentes no agora, porque à medida que você está mais presente, ou seja, com a sua atenção toda no agora, a consequência disso é que a paz também aumenta na sua vida. Então a gente até pode acreditar, não, mas eu estou no agora. Não, mas o agora não é você estar pensando sobre o agora, é você perceber que o agora é um único tempo real. O agora é a vida. E aí voltamos para aquele ponto, né? Se eu estou com a minha atenção tudo naquilo que não é vida, a minha profissão não é vida. Seja a minha família, que tem muita importância para mim, mas não é a vida que eu sou, não é a vida em si. Então, tudo que faz parte da sua situação de vida, aonde você está estruturado, né? A sociedade que você está, a família que você vive, a história que você tem, tudo isso não é a vida que você é apenas a situação de vida. E quando confundimos a situação de vida com a vida que somos, sofremos. Porque você não pode controlar a situação de vida que está acontecendo. Isso nunca vai estar no nosso controle. O máximo você teria é um controle sobre as suas reações sobre isso. E esse controle vem quando você volta a sua atenção, volta e sai desse modo automático que a gente aprendeu a viver. De pensar continuamente, de colocar a nossa atenção fora, de buscar apenas distrações. A gente vive preocupado muitas vezes, né, em, sei lá, ver um noticiário e cria preocupação. A gente vê uma novela e se preocupa com o desfecho dela. A gente está preocupado com a vida da outra pessoa. E tudo isso vai nos tirando a vida, tudo isso vai nos tirando a energia. E isso não é liberdade. Isso é distração. Por isso que no fim, para quem está acompanhando aqui pelo YouTube, eu coloquei essa frase aqui. Liberdade não é fazer o que quiser. É poder escolher com consciência o que realmente precisa. E na maioria das vezes a gente não tem essa liberdade de escolher com consciência o que realmente precisamos. A gente muitas vezes segue apenas um padrão já pronto, que outras pessoas seguiram, né? Seja para acreditar que a felicidade está no dinheiro, que a felicidade está em ter uma vida diferente, uma vida que eu falo, a situação de vida qual a gente está diferente, e a gente passa a vida toda nessa busca, acreditando que o futuro vai ser melhor. Quando a gente vê, já chegamos, já estamos vivendo aquilo que desejávamos, já estamos vivendo o melhor da vida, só que o que a nossa mente faz? Novamente, não é suficiente. E se essa insuficiência não fosse falta de coisas na sua vida, mas falta de vida em você, no agora? Que é o que, na verdade, eu compreendi até hoje, né? Compreendi até agora, eu cada dia busco cada dia mais estar alinhado a essa verdade. Não é aquilo que temos, não é aquilo que possuímos, não é aquilo que está na nossa vida, mas sim como a gente é a cada momento, como a gente é no aqui e agora. E principalmente, como você é para você. Na maioria das vezes, a gente está vivendo com base, como eu falei, nessas narrativas, com base nesses roteiros que outras pessoas nos passaram, e sequer a gente percebe, sequer a gente está próximo de nós mesmos, de perceber, será que, e geralmente é o que acontece, todo medo não é eu que estou criando, toda culpa, não é eu mesmo que estou me culpando, todo ressentimento, toda falta de compreensão, não é eu que estou me fechando, ou como o próprio Jesus nos ensinou, né? Quando a gente julga, né? Quando a gente está julgando o outro, quando a gente está condicionando o outro a um conceito, a gente já nos condicionou. Por isso que, com a mesma régua que medires, também serás medido. Na maioria das vezes, é a nossa própria mente que está limitando a nossa experiência, a nossa realidade, porque a gente acaba limitando uma outra pessoa quando a gente define, quando a gente julga, quando a gente condena o outro. A gente já nos condenou. Por quê? Não é que as pessoas vão deixar de ter a culpa, não é que as pessoas vão deixar de colher os seus próprios resultados também. Mas na maioria das vezes, nós que estamos criando uma realidade limitada para nós mesmos, sem liberdade, e não percebemos que a verdadeira liberdade, aquela que vai nos dar uma nova luz, é a liberdade
do nosso próprio condicionamento. Como eu falei, dos nossos próprios bloqueios, das nossas próprios vieses, das nossas próprias crenças que limitam a nossa experiência, limitam a nossa conexão com a verdade, com a vida, com o aqui e agora. Bom, espero que essa live, esse aulão, que eu vou deixar salvo, principalmente no YouTube, vai ficar salvo essa aula desde o início. Lá tem os slides que eu estou apresentando, né, para quem está acompanhando aqui pelo Instagram. Eu quero depois também estar gravando mais vídeos em cima desse roteiro que eu criei, que foi, né, um roteiro aí criado em algumas reflexões. Vocês viram aqui que eu trouxe reflexões desde Jesus, né, desde os evangelhos, até algumas reflexões de alguns autores que realmente eu utilizo como muita referência, que me ajudaram muito nessa jornada, com até, né, filósofos aí que, querendo ou não, fiz parte também, né, da minha jornada até aqui. Interessante que eu usei, e deixar aqui até uma dica para você, eu não me fechei, e foi algo muito importante, em um só conhecimento. Eu lia um livro de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, poderíamos dizer, mas eu nem sabia que era de autoconhecimento, e junto eu fazia uma conexão com os ensinamentos de Jesus. E eu via uma verdade ali por trás, eu via que algo se conectava. Assim como a verdadeira filosofia, a filosofia, principalmente dos filósofos estoicos, como Sêneca, Marco Aurélio, alguns outros filósofos aí, como Sócrates, né, como eu mencionei, no fim está tudo conectado, tudo faz muito sentido. Com essa virada de chave, essa liberdade interior, de você conseguir olhar melhor para si, de observar melhor as suas emoções, não apenas reagir, e tudo isso está conectado. Existe muita coisa hoje que eu não concordo com o estoicismo, que é a filosofia estoica, né? Em que você tem, né, tem que valorizar a si mesmo, sempre a si mesmo, e focar na sua jornada e ignorar os outros, porque é algo que eu vejo ali muitas frases, né, do estoicismo que ainda parece muito limitante, ainda se atribui muito a esse eu limitado que a gente alimenta, ao eu ego, né, ao eu separado de tudo e de todos. Mas na maior parte dos ensinamentos estoicos também, da filosofia estoica, também nos ajudam a compreender essa liberdade. Um livro que eu li, deixo aqui como uma recomendação, muito rápido, muito pequeno, muito simples também, talvez não simples para ler, mas muito bem fininho mesmo. É um livro de Sêneca chamado Sobre a Brevidade da Vida. Esse livro me ajudou muito a refletir o quanto a nossa vida é breve e o quanto gastamos ela com coisas desnecessárias. O quanto gastamos dela, como eu falei ali, a nossa atenção. E isso está muito conectado aos ensinamentos de Jesus. Quando ele fala que aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E é por isso que criamos o sofrimento. Ou seja, o ser humano, né, voltando agora ao início do nosso aulão, da nossa live, sofremos e existe o sofrimento, não só o sofrimento que eu falo aqui, aquele sofrimento gigante, né, aquela crise de pânico, ansiedade, estresse, ou aquela depressão, não só esse sofrimento, até mesmo um tédio, até mesmo algo que a gente já perceba que nos perturba, mas a gente busca aquela distraçãozinha lá para amenizar a dor. Todo tipo de sofrimento acontece quando erramos o alvo, quando estamos distantes de nós mesmos. É o mesmo que dizer estamos distantes de Deus, estamos distantes da vida, do momento presente. É nesse momento que sofremos. Por quê? E isso é o pecado original. O pecado original nada mais é, a palavra pecado ela veio, né, do significado, e a palavra pecado significa isso, significa errar o alvo. Quando você atira a flecha e erra o alvo, você comete o pecado. Pecar é errar o alvo. E qual que é o alvo principal que a gente erra? Aonde está a nossa atenção? Quando você está errando a sua atenção, você pode passar a vida inteira sem pensar na verdade, sem pensar e sem questionar aquilo que você está narrando na sua mente constantemente. Esse é o maior desperdício da nossa existência. Não questionarmos aquilo que a nossa mente está pensando continuamente. E isso significa não trazer consciência para o que os seus pensamentos estão lhe dizendo. Um dos primeiros exercícios que eu trouxe para a minha experiência, né, para a prática, digamos assim, foi eu começar a me perguntar no que eu estou pensando. E ficar atento. Estava pensando nisso. Isso é trazer luz para os seus próprios pensamentos. Porque você pode, muitas vezes, passar um dia inteiro pensando nisso, naquilo outro, no passado, no futuro, no outra pessoa. Ou seja, se distrair o dia inteirinho e sequer parar um só minuto
e fazer uma respiração consciente. Respirar fundo umas 3 vezes e simplesmente trazer atenção para o agora. Que nada mais é você fazer essa pergunta também, esse autoquestionamento, é uma forma de meditar, de se conectar novamente ao agora. Você se questionar, o que eu estava pensando? O que eu estou pensando agora? Qual foi o meu último pensamento? Você fazer esse autoquestionamento é uma excelente prática de autoconsciência. E traz luz, traz clareza. Vai trazer clareza para os seus pensamentos. Lembre-se igual como o Eckhart falou ali que eu trouxe, né? Todos os problemas, todas as situações se resolvem apenas, ou se resolvem no momento em que ficamos em silêncio. Por mais que seja por breves momentos, né? Pequenos segundos de silêncio, vai nos trazer consciência. E isso é o que precisamos. Precisamos é de consciência para o nosso interior. Consciência é liberdade. E é isso que nos liberta do nosso próprio condicionamento. Eu honro e agradeço a sua atenção, a sua presença aqui nessa live, nesse vídeo. Espero que tenha lhe ajudado, espero que tenha colaborado com a sua jornada de autoconhecimento, com a sua jornada de vida. Vamos juntos nessa transformação. Um grande abraço, até a próxima live, até o próximo aulão. Se Deus quiser, e Ele sempre quer. Um grande abraço. Tchau, tchau.